Boa noite a todos. Boa noite, Sandra. Boa noite, Gabi. Oswaldo chegando. Hoje a gente vai falar um pouquinho da parte do Evangelho que fala do esquecimento do passado. Deixa eu fazer o Oswaldo entrar aqui. Boa noite. Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. O som tá chegando bem aí, não? Tá, Tá tá legal. chegando sim. Está de Galvão Bueno hoje. Hoje é bem amigos da Rede Globo aqui. Ah, amigo. Fica melhor o som, fica mesmo com. Daí não mistura o meu som o meu som de entrada com o Ah, som de retorno. sim, beleza. Então vamos lá, vamos começar. Então hoje a gente vai falar do capítulo 5, né? Esquecimento do passado. Então a gente vai aqui começar com a. Sempre a gente faz a mensagem, a mensagem do livro Gotas de Paz, né? Que Sim, é um livro inspirador que eu sempre leio pela manhã, né? Sempre leio uma página dele que dá sempre boas vibrações. E sim, a mensagem de hoje chama Boas Vibrações, tá? Vou ler aqui para todo mundo. Amanheça com sim, o sabor da alegria. Deslumbre um dia radioso e feliz. Procure os lugares onde os sons tragam para dentro de você o esplendor de estar vivo. Tenha nas tuas leituras o encontro perfeito da tua mente e de tua alma. Não apague tuas derrotas com rancor ou desânimo. Elas proporcionam vitórias verdadeiras, sem manchas em outros corações. Dirija-se sempre na cautela, de não passar por cima de nada que não se pertence, nada que te pertença. Só assim não pisarás no que é teu de verdade. Tuas conquistas serão sempre tuas, mas teus dissabores terão outros participantes, e com certeza irá responder por isso, caso não tenhas ainda um pouco de bem-querer dentro de ti. Então essa mensagem aqui é bem importante, porque eu sempre falo, né? De manhã, geralmente eu acordava de manhã, tipo, eu tinha aula para dar aula às 7 horas da manhã, eu punha o relógio para despertar às 6h45. Isso que levava 10 minutos para chegar na autoescola. Então a gente faz tudo correndo, sem com pressa, né? O dia já começa ansioso, né? Você já começa atrasado. Então nada, não custa nada você acordar meia hora mais cedo, né? Fazer uma leiturinha edificante, né? Pegar um livrinho de hoje na internet aí tem tanta mensagem boa para você começar o dia, pensar coisas positivas, pensar coisas legais para dar aquele up no dia. Porque senão o dia já começa atropelado, né? Ele já começa errado e a partir de então você só fica reagindo aos estímulos do dia. E geralmente os estímulos que chegam atrasados para a gente gera muita ansiedade e acaba causando nosso dia estressante. Então é uma dica, começar sempre a acordar, tentar acordar pelo menos meia hora mais cedo que a gente acorda e tentar fazer uma leitura, né? Fazer uma meditação, se possível, que ajuda bastante a gente, ainda mais nessas épocas de pandemia que a gente fica ansioso com tudo, né? Então é sempre bom a gente ter essa pausa no início do dia para conseguir boas vibrações. E vamos lá. Hoje a gente vai falar do capítulo 5, né? Esquecimentos do passado, né? Então o que a sim. gente vai falar aqui é por que a gente não lembra das nossas vidas passadas, por que a gente não lembra, né? Por que a espiritualidade não dá essa dádiva, né? Que para muitos não é dádiva, para muitos acha até certo ponto errado isso. A gente vai explicar aqui qual é o entendimento do espiritismo, por que acontece esse esquecimento do passado. Se não me falha a memória, Oswaldo, corrija se estiver errado, acho que é a pergunta 392 do Livro dos Espíritos, né, que fala sobre essa parte, ou 292, uma coisa assim, até 94. 392 começa. Isso, estou bom de memória. A 392, acho que até 399, acho que fala sobre isso, mas aqui dá uma síntese bem legal, por que a gente tem que esquecer do passado. Aí o Oswaldo chegou. 392 para Isso, 399, sim. isso. Aí, Oswaldo, já chegou bastante gente. Oswaldo, se quiser dar o início aí com as preces, pode começar. Vamos lá. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores
aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando este nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Só pedindo ajuda de todo mundo, a gente sempre esquece de falar isso. Quem tiver algum amigo que gosta de espiritismo, que acha que a live vai ser interessante, na parte de baixo aqui da live tem tipo um avião de papelzinho, uma asa delta aqui. Envia mensagem para esse amigo, às vezes a pessoa está precisando de uma mensagem, consolador, alguma coisa assim, às vezes ajuda. Né? Não manda para todo mundo, não, manda mais para quem tem afinidade com o espiritismo, gosta de espiritualidade, que é interessante. Então vamos lá, Oswaldo, vamos começar aqui, eu vou ler. Parágrafo 11, né? É isso? Isso. Uhum. Esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das exigências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar, estranhamente, ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu, e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante dos que houvesse ofendido. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário, e pode nos bastar a voz da consciência e nossas tendências instintivas, nos tipos que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal, e suas tendências mais atuais são indícios de que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção. Porque do que está completamente corrigido, não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal, lhe dá força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a de que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga, senão durante a vida exterior da ação. De uma lembrança precisa que poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los.
E aí, Oswaldo, agora é com você. Você falou, né, essa parte está na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, né, a partir da pergunta 392 até 399. Allan Kardec começa aqui, né, dizendo que é sem razão que se aponta o fato do espírito não se lembrar das suas vidas anteriores como um obstáculo que possa lhe tirar, né, o proveito das experiências que viveu nessas existências anteriores. Na verdade, a pergunta 393, Allan Kardec faz essa pergunta, né? Como é que um Deus colocaria uma pessoa a passar por provas, mas essa pessoa não poderia lembrar desse passado, que mérito ela teria, né? É uma pergunta que ele mesmo faz e que Allan Kardec passa agora aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos é de 1857 e o Evangelho é de 1864. Então você vai perceber que ele mesmo fez a pergunta, né, e depois de respondida a pergunta, nesse item, né, do capítulo 5, que fala do sofrimento, ele coloca, né, que é sem razão, que se alguém falar que o esquecimento do passado atrapalha a reencarnação, ele estaria falando bobagem, né? E aí tem uma parte aqui, né, que é muito clara, ele fala assim, se Deus entendeu, né, que é legal você não lembrar do seu passado, ele diz aqui, é porque isso deve ser útil. Aí ele explica assim, né, essa lembrança, se você lembrasse de algumas coisas do passado, ele diz, provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, nos humilhar muito, né, a todos nós que estamos encarnados. Aí ele diz assim, ou ainda excitar o orgulho e por isso mesmo dificultar o livre-arbítrio. Então ele diz assim, se Deus entendeu que é assim, seria legal. Ele diz assim, imagine se a gente reconhece pessoas que vieram viver com a gente na mesma família e que, né, fariam parte da família, mas foram pessoas das quais nós fomos inimigo numa outra vida. Ele fala assim, se a gente reconhecesse essas pessoas, né, que odiou, talvez o ódio se revelasse outra vez e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Né? Aí ele coloca uma outra coisa bastante interessante, ele diz assim, para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência, né? Na consciência você sabe se você fez certo ou errado, lá no fundo você sabe. As tendências instintivas, né? Aquilo que você traz e vai fazendo, às vezes, sem saber que faz, né? Quantas coisas, profissões que a gente traz e, de repente, a gente está trabalhando numa profissão que nunca estudou, né? Tem facilidade para algumas coisas. Então, essas são as tendências que a gente traz dentro da gente instintivas. E era assim, e Deus nos tira aquilo que poderia nos prejudicar. Isso. Então, ele diz assim, o homem traz ao nascer aquilo que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para essa pessoa que está encarnando, ele diz assim, um novo ponto de partida. Pouco lhe importa o que foi, e aí ele coloca assim, se está sendo punido, aquilo que a gente já leu nos 2 itens anteriores, se está sendo punido, é porque fez o mal. Ele dá, assim, um baita do ensinamento. Então, assim, por que Deus nos tira a lembrança do passado? Porque talvez a lembrança pudesse nos prejudicar. Então, Deus quer o quê? Que a gente se lembre do mínimo possível. Para quê? Para que, como você diz aí, né, no Gotas de Paz que você leu, que seja um novo amanhecer, que a gente comece de novo, deixando ali para trás o que aconteceu. Então, lá no final é dito assim, né, para não lhe causar sofrimento e não prejudicar suas relações sociais. Eu tinha contado uma vez para você, eu falei assim, tem uma casa vazia do lado da sua casa e vai mudar uma pessoa, né? Você não sabe quem é, de onde veio, o que faz. Aí chega ali e você vira uma amizade maravilhosa. Alguém está falando aqui, ó, fica perto do seu modem. Aí daqui travou, a da Sandra travou, daí a Adriana está dando uma dica para ela aqui.
Tá, beleza. Esse horário aqui tem muita live, o Instagram ele dá uma travada mesmo. Tá. E aí, né, fala assim, aí a pessoa vem morar perto de casa, eu não conheço, eu não sei o que ela faz, o que ela é, aí vira uma amizade e não tem problema nenhum. Mas, ao mesmo tempo, se essa pessoa, antes de mudar, alguém chegar e falar, você sabe quem vai mudar do lado da sua casa? A pessoa, assim, o que ela faz? Ah, ela já foi um bandido, já foi presa, fez muitas coisas erradas na sua vida. Então, ele fala assim, eu sabendo disso, a chance de eu criar uma amizade, criar alguma coisa com essa pessoa que vai mudar ao lado da minha casa será muito difícil. Então, é a mesma coisa. Deus sabe que nós fizemos coisas erradas, e como nós lemos nos itens anteriores, nós voltamos para reparar os erros praticados. Então, se eu vou voltar para reparar, e se eu lembrar, vai ser muito difícil reparar, por exemplo, uma pessoa que fez mal a mim numa outra encarnação, e eu vou estar com ela na minha família. Qual é a chance de eu, sabendo quem ela é, de a gente não brigar, de não ter problemas de novo? Já não lembrando, a gente já causa problema. Então, assim, então o que Deus faz? Deus tira de nós essa lembrança para que a gente não atrapalhe a nossa reencarnação. Mas nós vamos perceber... Pode falar. É que eu sempre, quando eu dou essa parte do evangelho lá no centro, eu dou o exemplo de um... quando você, por exemplo, você tem um parente, um amigo próximo, e você tem, sei lá, você tem várias chances de dar oportunidade para essa pessoa, sei lá, dar um emprego, indicar ela para um amigo para trabalhar junto, né? Condição de indicar ela para fazer um curso. Mas essa pessoa se desvia na vida, cai no mundo errado aí e acaba preso, acaba sendo um presidiário, né? Essa pessoa, por mais que ela se arrependa lá dentro do presídio, ela fala assim, não, eu vou começar do zero, vou começar a ser uma boa pessoa, não vou mais fazer coisa errada. Quando ela sai, o nosso sentimento é de reserva com essa pessoa, a gente fica com medo. Não adianta falar que a gente não fica com preconceito com essa pessoa, que até essa pessoa provar por A mais B, e é assim mesmo, a gente tem que ter muita boa vontade de perdoar os erros que talvez ela realmente tenha feito, a gente vai ficar com o pé atrás, e essa pessoa vai perder muitas oportunidades na vida. Então, se a gente lembrasse do nosso passado, né, porque com certeza a gente foi pior na vida anteriores do que a gente é nessa vida. Então, seria tão ruim para as pessoas que a gente se relaciona, para a gente dar oportunidades de relacionamento, para a gente dar oportunidades de vida, como para a própria gente, né? Então, eu penso dessa forma. E outra, eu acho que esse esquecimento do passado é para o nosso atual estágio evolutivo. Por quê? Se a gente estivesse no estágio evolutivo mais adiantado, se a gente não guardasse mágoa, não guardasse rancor, né, praticasse a caridade, de nada ia servir esquecer o passado. Eu podia lembrar do passado, mas eu sempre daria a segunda, terceira, quarta, quinta chance para as pessoas poderem acertar na vida, porque eu não guardaria o rancor. Mas esse atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, que é de ressalva, medo, repulsa e principalmente julgar o erro das pessoas, obriga, né, a Deus a ter essa lei, a lei do esquecimento do passado. Então, mas agora vamos falar assim, né? Então a gente está estudando, a gente estudou as leis no primeiro capítulo, 2, vida futura, 3, as escolas, né, a evolução, os mundos, 4, um entendimento do nascer de novo, do fazer de novo, e o 5 do sofrimento. Tudo isso são itens básicos da doutrina espírita para o entendimento do espiritismo. Mas agora a gente voltando, o esquecimento do passado e tirando ele da outra reencarnação, e trazendo agora para o nosso dia atual, nós vamos perceber que os nossos problemas continuam sendo, apesar da gente não lembrar do passado, das reencarnações anteriores, mas a gente carrega o passado das coisas que nós fizemos nesta vida. E nós vamos perceber que os maiores problemas nossos, das pessoas, vamos tentar assim, todas as pessoas que têm problemas no nosso mundo, nós vamos perceber que tudo está relacionado ao passado, mas o passado recente, o passado desta vida. Então, uma pessoa com quem eu briguei, um desentendimento com meus pais, um desentendimento com uma pessoa com a qual eu convivia, um desentendimento dentro de um trabalho. E o que acontece com isso? Isso atrapalha a nossa vida.
Por quê? Porque a gente não esquece o passado. É. A cada dia a gente lembra uma pessoa na rua que viu, uma pessoa com quem você trabalha, uma festa de fim de ano não posso ir porque a pessoa vai estar lá e eu não posso estar porque eu tenho problema com ela. Ou seja, os nossos problemas continuam sendo, né, o passado. Né? Nós vamos remoer passado, nós vamos ressentir. Você tinha falado ali nas gotas de paz da mágoa, né, das mágoas que a gente guarda, das coisas que a gente vai jogando, né? Eu nunca vou esquecer uma palestra espírita que eu assisti, era um psicólogo, né, espírita, Mário Mas, e ele falava que nós fazemos do nosso corpo uma lata de lixo e lá nós jogamos todos os sentimentos ruins para dentro do nosso corpo, como se fosse uma lata de lixo. E não contente com isso, de vez em quando a gente vai lá no fundo dessa lata e mexe todo o lixo que está ali, encontra alguma coisa e começa a sofrer por causa disso. Então, uma das coisas do nosso sofrimento, além de Deus ter permitido para a gente esquecer o passado da outra encarnação, a gente tem esse problema de guardar algum acontecimento, né, alguma emoção muito forte negativa, né, que os psicólogos chamam de trauma, isso. Algo que machuca você e que fica ali marcado e que você traz do passado para o presente, né, e naquele ressentimento, né, o ressentir novamente, a gente sente de novo aquilo e a gente passa, na verdade, a sofrer por aquilo. Não vive o presente, não se prepara para o futuro e remoe, na verdade, o passado, seja algo que não conseguiu fazer, seja alguém com quem discutiu, alguém com o qual eu tive um problema, alguém, alguma coisa, e a gente, né, naquilo que a gente falou, ao invés de eu entender que eu tenho a minha culpa, mas não pesar essa culpa, pegar, né, a psicologia usa o termo hoje ressignificar, né, dar um significado novo, fazer um novo significado, ou seja, pegar esse passado, buscar ele, trazer para a atualidade, não esquecer esse passado, mas tentar entender o que aconteceu e buscar um significado novo, né, para esse sentimento, para que você possa viver em paz, né? Então, entendendo o que aconteceu, não pondo a culpa no outro e não me colocando a culpa, mas entendendo o que eu posso modificar, dar um significado novo, como diz, né? E buscar, né, uma nova vida a partir dali, deixando o passado lá, pegar esse sentimento, arquivar ou pôr fogo nele e falar, não, não vai mais me causar problema, a partir de hoje eu vou fazer dessa forma e começar, na verdade, como um novo amanhecer, uma nova vida. Eu tenho um pouco de experiência com a parte de psicologia, psiquiatria e estudo de passado, e uma das coisas que eu aprendi, que serve para isso aqui, que é muito interessante para isso aqui, é você ser grato a tudo que aconteceu no seu passado. Exemplos, né? Eu só me tornei a pessoa que eu sou hoje, o Oswaldo só se tornou a pessoa que ela é hoje, pelos acertos e erros. Então, se você se você gosta da pessoa que você é hoje, mais ou menos, se você acha que você é uma pessoa melhor que muitos aqui nesse mundo, você só se tornou quem você é pelos erros cometidos no passado. Então, seja grato a esses erros. Isso também a gente pode levar para o lado familiar, né? Esposas, maridos, né, que ficam remoendo o passado, coisas ruins, né, remoendo os casamentos anteriores, relações anteriores do cônjuge. Lembre-se que você tem que ser grato até ao ex da sua esposa, ao ex do seu marido, porque essa pessoa que você está hoje, que você a ama, ela só se tornou essa pessoa porque ela teve a convivência com essa terceira pessoa. Então, essa pessoa que por muitas vezes tenha causado mal, muitas vezes está causando mal, está tendo uma discordância, né, no presente, por muitas vezes você tem que agradecer, né, essa pessoa porque ela ajudou na transformação da pessoa que você ama. Então, o agradecimento deveria ser natural da gente, né, deveria ser algo natural, porque você só é uma boa pessoa porque você passou por uma dificuldade e tal, e você
teve gente que lhe deu a mão a você, segue o exemplo dessa pessoa hoje. E assim é com todo mundo. Né? Então, não é porque o Oswaldo, sei lá, foi um criminoso no passado, mas ele só é essa boa pessoa que ele é hoje porque passou por todas as experiências. Então, seja grato às experiências ruins que você passou. Eu, já mudando um pouquinho de assunto, indo um pouquinho além do assunto, né, a gente sabe que existe em psicologia a regressão, né? A regressão de vidas passadas. E, assim, a gente não recomenda isso, né? Mas, assim, a não ser para certas causas psicológicas mesmo que sejam úteis, né? Eu já fiz uma regressão uma vez, não foi nem por pedido pessoal, a terapeuta fez a regressão, e eu falar para você, não me orgulho nada do meu passado, da minha outra encarnação. As pessoas sempre querem saber, né, da outra encarnação, acho que foi rei, que foi, né, que comandou um país, foi um grande comandante na outra encarnação, mas se você for levantar o seu passado, geralmente a gente vem numa ascendente. Quanto mais antiga a sua encarnação, pior pessoa você é. Então, para mim, serviu como essa mini regressão que eu fiz para curar alguns traumas, algumas fobias que eu tinha para melhorar a minha ansiedade e depressão. Mas a gente não aconselha, a não ser em casos específicos. E a minha nem psicóloga, a terapeuta, ela fez, né, sem me comunicar, mas serviu demais. Ali ela me fez entender. Ela falou, tá vendo a pessoa ruim que você era em outra vida? Agradeça isso, ela falou, porque você só é quem você é hoje por ter passado essa experiência de uma vida ruim. Só que a gente ainda não consegue, né? A gente ainda não consegue ter esse sentimento de gratidão por ter sido uma pessoa ruim, né? Imagina que se eu venho aqui e falo, Oswaldo, em outra vida passada eu fui um pedófilo, né? As pessoas já vão ficar assim comigo, não vão deixar nem criança perto de mim. Ou, Oswaldo, vida passada eu fui um estuprador, né? Imagine as pessoas sabendo o que aconteceu na vida passada, já trazem para essa vida e já vão ficar com repulsas quanto a mim. Então, por isso que isso aqui é uma dádiva de Deus no nosso atual estágio evolutivo. A gente esquecer do passado. Lembrando que, claro, né, não vá por curiosidade. A regressão ela serve para isso mesmo, para curar certas fobias e tem que ser feito por um profissional muito bem qualificado. Dentro do que você falou, né? Dentro do texto que foi lido do esquecimento do passado, tem uma parte assim, né? Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. Quer dizer, você mesmo falou, se às vezes você vai numa terapia, né? Ele não é recomendado pelo espiritismo, não é algo espírita, não. Eles chamam de TVP, terapia de vidas passadas, né? Dentro desse capítulo, dentro do que é estudado também no Livro dos Espíritos, dessa parte, se a gente se lembrar de algumas coisas, alguém souber de algum acontecimento nosso passado, isso vai trazer mal-estar para a gente e para aqueles que vão conviver com a gente. O que o Espiritismo não é contra é, se a ciência está para ajudar alguém, se vai ajudar, não tem, na verdade, problema nenhum. Não pode ser, como você disse, por curiosidade, mas sim por entendimento de que aquilo vai ser melhor, vai tirar esse trauma, né, vai resolver, na verdade, esse trauma. A gente percebe que a psicologia ela usa bastante isso, não nos termos que a gente usa mais. A gente falou aqui ressentimento, remoer, resiliência, resignação, ressignificação. Mas tudo isso está dentro do que a gente entende e fala assim, do perdão. Né? Perdoar, né? E aí você vai lá no capítulo 10 do Evangelho, que a gente vai estudar mais à frente, capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, e aí ele começa dizendo, né, que a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será nem dócil, nem pacífico. Essa misericórdia, ele diz assim, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma
com o entendimento e outra sem entendimento, ele diz, uma é sempre ansiosa, de uma irritabilidade desconfiada, cheia de amargura. Aqui já entendeu que perdoou é calma, cheia de mansidão e de caridade. Então, quando Jesus ensina para a gente o perdão, né, ele fala para a gente perdoar aos outros e perdoar a gente também. Né? Eu não sou coitadinho, eu tenho culpa nas coisas que eu fiz, mas eu não tenho que pesar isso nas minhas costas. Eu tenho que ter, como diz, fazer essa ressignificação, ter a resignação, né, de entender que eu tenho que passar por algumas coisas, porque eu, no entendimento que a gente tem aqui, a gente é devedor. Sendo devedor, eu tenho que pagar alguma coisa. Tendo que pagar alguma coisa, a minha vida não vai ser fácil, mas eu não preciso ficar pesando, né, uma das coisas que a gente faz. Eu não tenho que estar colocando a culpa, seja no outro, seja em mim mesmo, mas sim entender que sou culpado em alguma coisa, mas tenho que resolver isso. Talvez precise de ajuda, seja de um terapeuta, seja de um psicólogo, seja de alguém que tenha um pouco de conhecimento, de experiência, né? A gente sabe que os centros espíritas fazem esse atendimento fraterno, que recebem as pessoas para conversar, para ela contar as coisas, para dar algum conselho, né? Para ajudar a pessoa a se abrir, né? Seja o terapeuta, como a gente falou, seja alguém dentro de um centro espírita, numa igreja, alguém com experiência para passar um ensinamento. Mas o perdão, como a gente falou, a gente carrega o perdão como sendo algo que eu vou beneficiar apenas aquela pessoa. A pessoa foi ruim, a pessoa foi errada, e eu ainda vou dar perdão, né? Fazer com que ela fique bem na vida. Não é isso. Na verdade, é você se livrar daquele sentimento que está te fazendo mal, entendendo o que aconteceu, né? Até eu coloquei aqui, né? O perdão, ele começa pela aceitação. Aceitação do fato de que as pessoas falham. Nós e as outras que estão em contato com a gente. Se elas nos ofendem, não é porque sejam más, mas porque são pessoas, são seres humanos. Todas as pessoas cometem erros e falhas nesta vida. Pedir perdão é um ato de coragem e de libertação. Ele diz também, perdoar leva tempo, normalmente não acontece de forma rápida, pode vir aos poucos, um movimento de cada vez, conforme cresce a nossa compreensão da fraqueza, da fragilidade da condição humana e da forma como sentimos o que nos acontece. Ele diz assim, perdoar não significa e não implica em gostar da pessoa a quem perdoamos, mas apenas entender que as pessoas falham, que nós estamos, como a gente estudou, no mundo de provas e expiações, que as pessoas que estão aqui não são as melhores do universo ainda, são as pessoas que falham, que erram e que estão aqui fazendo, né, a trajetória igual a nós, que vão errar da mesma forma que a gente quer que Deus nos entenda e que as pessoas nos entendam, a gente também tem que usar isso, né? Amar aos outros da mesma forma que a gente quer ser amado, fazer aos outros aquilo que a gente quer que os outros nos façam, né? Então, usar disso, né? De entender, né? A resiliência, né? Uma palavra que eles usam muito, né? Uma palavra que veio da física, né? Você faz pressão em algum objeto, coloca pressão em algum objeto e ele se deforma e depois ele volta à sua condição atual, né? A mesma coisa que dá um saco de areia, quando é colocado em câmera lenta, você vê, né? Você vê que ele se deforma na câmera lenta e depois ele volta à sua conformação, né? Então, às vezes as pessoas usam, a gente tem que se conformar, ou seja, criar a forma daquilo que está acontecendo, ou entrar no entendimento do que está acontecendo, aceitar, não aceitar de não fazer nada, na resignação, mas aceitar a vida, que ela tem problemas, que existem acidentes, que existem conflitos, que as pessoas falham, que as pessoas erram como a gente erra, né? E aí você leva uma vida, né, não pesando tanto e não culpando, na verdade, ninguém. A Lilian aqui está fazendo um comentário, né, que é difícil perdoar de verdade, queria aprender a perdoar a mim mesma e ao outro. Perdão é uma palavra bonita, mas é difícil.
É muito difícil, né? A gente está nesse mundo para realmente aprender a perdoar, que perdoar nada mais é do que amar. Tem um psicólogo ele é psicólogo e constelador, né? Que é um ramo de uma terapia que é uma constelação hoje em dia que está em moda. É Paulo Pimmonte. Até uma dica para Pemudo, né? Pimmonte. Ele dá várias dicas sobre isso, né? As pessoas perguntam nos stories dele, meu pai foi ausente desde criança, eu não consigo perdoá-lo, não consigo ter ele dentro do meu coração, o que eu faço? Né? Ele parte sempre do pressuposto de que você tem que guardar um espaço dentro do seu coração para a pessoa que te ofendeu ou fez algo que você não queira. Por quê? Porque a pessoa, para ter te abandonado lá atrás, quando você era criança, ela estava numa situação que provavelmente ela fez o que achou melhor, porque ela entendia no momento o que ela achava que era melhor para todos no momento, né? E assim, por mais que a gente ache que a pessoa poderia ter feito mais, ter ficado do nosso lado, né, no caso de um pai ausente, né, não estou dizendo que é o caso de ninguém aqui, mas estou dando um exemplo que o Paulo Pimmonte fala muito. Ele fala assim, põe no pressuposto que o pai ou a pessoa que fez o mal a você tomou a decisão lá atrás tentando ser o melhor pessoa no possível com as informações e com o estágio evolutivo que ela tinha. Quando você põe isso no seu coração, entender e perdoá-lo, isso é libertador. Toda aquela mágoa que você tem da pessoa que te fez o mal lá atrás, que traz o trauma até hoje, quando você é adulto, tudo aquilo acaba. E você acaba guardando, né, reservando, não que você vai amar essa pessoa como se fosse, por exemplo, o seu padrasto que foi presente, que foi seu pai de verdade, de fato. Mas se você perdoar esse pai ausente, te traz uma libertação tão grande, e essa mágoa, esse rancor que você guarda dentro do seu coração, que alimenta, que envenena apenas você mesmo, porque a outra pessoa nem está sabendo direito que você guarda essa mágoa por ela, isso é tão libertador que te traz uma coisa boa. Então, é interessante esse jeito de você começar a aprender a perdoar, né? Não estou dizendo aqui que eu perdoo todo mundo, mas é um modo que sempre que acontece comigo, é um modo que hoje em dia eu tento encarar para conseguir perdoar um pouco as pessoas que me fizeram mal, que me trouxeram um trauma no passado, que me trouxeram, né? Pessoa que sofreu uma desilusão amorosa lá atrás, né? Pessoa que foi traída lá atrás, em um casamento passado, né? Guardar um lugar no coração e imaginar que aquela pessoa que te fez o mal fez algo por instinto, né? Um instinto selvagem, um instinto né? A pessoa ainda não estava desenvolvida ao ponto de fazer o que era certo, né? Então, tentar perdoar ela desse ponto. Encarar ela não como uma pessoa ruim, sim como uma pessoa que ainda não evoluiu a tal ponto de fazer a coisa certa naquela época. Isso traz uma libertação muito grande para nós. Como diz assim, é dito assim, o problema eu li isso hoje, né? Acho que parece que foi Jean-Paul Sartre que falou isso, né? Filósofo francês, que ele diz assim: o problema não é o que fizeram com você, o problema é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Né? Não é o que fizeram com você, mas aquilo que você transforma aquilo que fizeram com você, né? A gente, até eu falo também um terapeuta hoje, e ele fala assim, o problema às vezes que se fazer de vítima, de passar a mão na nossa cabeça, de chamar de coitadinho, de vem aqui, às vezes é gostoso. E aí as pessoas se prendem a isso, né, para poder ter na verdade, esse carinho. Como foi perguntado assim, eu não consigo, né, eu não me perdoo, perdoar é muito difícil. A Ivete também fala, como diz, né, perdoar não é você branca para a pessoa fazer o que quiser. Perdoar é você se libertar das amarras que você, né, na corrente que você ligou a outra pessoa ao acontecimento, né? Ele fala aqui lidar com o perdão é começar um processo de cura. Diz assim, vingança é ausência de perdão. Às vezes a gente quer dar o troco, né? Aí entra no egoísmo, né? Que vai ser
capítulo 7 das bem-aventuranças, que fala da humildade e do egoísmo, né? A gente se coloca num patamar que ninguém pode fazer nada contra a gente, e aí aquele que resolve fazer algo contra a gente vira inimigo, uma pessoa, eu preciso dar o troco, né? A pessoa não pode sair ilesa. Então, quando você dá o perdão, parece que a pessoa está perdoada de todos os erros. E, na verdade, quem cobra de nós não somos nós, né? A justiça divina. Então, cada um, como a gente falou nos itens anteriores, a justiça divina tem como cobrar as pessoas que fizeram errado. Mas a partir do momento que eu quero me vingar, que eu quero dar o troco, na verdade eu estou sendo igual à pessoa que fez algo, né? Eu não estou sendo melhor do que ela. E nós estamos na Terra, na verdade, para sermos melhores do que os outros, né? O perdoar não é dar liberdade para o outro. Perdoar é eu me livrar de um sentimento ruim que me prejudica, que eu fico, né, vivendo no passado, né? Fico vivendo aquele momento, né, lembrando da pessoa, ressentido com a pessoa, magoado com a pessoa e deixando, na verdade, de viver. Então, em algum momento eu vou ter que chegar, né? A gente falou, em nenhum momento a gente falou que é fácil e é difícil. E quando a gente, durante mais de, acho que 17 anos, né, eu faço aula de evangelho e já passaram, né, perante mim uma quantidade grande de pessoas que vieram, e todas as vezes que a gente iniciava algo sobre o perdão ou algum assunto sobre o perdão, todo mundo falava, é difícil, eu ainda não consigo, é difícil, eu ainda não consigo. E é um ensinamento de Jesus que ele fala, né, que para eu poder viver, para eu poder seguir, para minha vida, né, ter continuidade, há necessidade do perdão, seja a mim, né, mesmo, ou a pessoa que fez alguma coisa, porque os dois são errados. Eu faço coisas erradas e as pessoas também fazem. Nós dois somos errados. Não temos que ficar se apegando a isso, mas tenho que me libertar disso, né? Eu tenho que seguir a vida. Se Né? Porque a gente partir do pressuposto que a gente vai errar muito ainda com as outras pessoas, e a gente vai querer a misericórdia dessas pessoas, porque um dia a gente vai pedir perdão, a gente vai pedir clemência, ou para Deus, ou para essa pessoa mesmo, por que a gente não conceder essa misericórdia agora? Né? E não pode ser aquele perdão punitivo, né? Quando a pessoa precisa de você, aí você fala, não, você fez o mal a mim, mas eu vou te ajudar. E tá vendo, ó, como, né, a pessoa que parece que quer mostrar, quer humilhar a pessoa, você fez isso para mim, mas assim mesmo estou te ajudando. Olha como, né, eu sou bom, sou melhor que você. Esse não é o perdão cristão, né? O perdão cristão é aquele que você faz, muitas vezes sem, né, a pessoa talvez nem saiba que você está ajudando, né? Faz por você mesmo, fica entre você e Deus. E esse perdão, que nem a gente está falando aqui, é totalmente libertador, né? Quando você consegue perdoar as pessoas assim. Porque os problemas da nossa vida, é as mágoas que a gente guarda, né? Os problemas da nossa vida ou é presente, o que está passando agora, que você tem como você mexer na situação, porque está acontecendo agora. Se o problema é no passado, é só você está guardando ressentimentos do passado. O que já passou, passou, né? Como diz Chico Xavier, né, naquela frase que tem lá no centro, lá, o passado, um novo início eu não posso fazer, mas o novo fim eu consigo chegar, né? O futuro eu consigo fazer um novo futuro diferente. Então é mais ou menos isso aí. A gente perdoa pela gente mesmo, né? Não, nem tanto pela outra pessoa. Tirar esse veneno da gente, né? como você falou, a gente não conserta o passado, a gente conserta o presente, né? É, No passado a gente não consegue mexer mais, eu tenho que mexer daqui para frente, né? Para poder viver. isso, e é bom pra gente, né? A Joyce aqui, a Joyce faz terapia também, ela é terapeuta, ela faz constelação. Amiga Adriana, eu sinto que quando aprendemos a nos perdoar, o perdão ao outro vem com amor e sem julgamentos, porque há razão para perdoar e porque há culpa. Por isso é importante entendermos nossas responsabilidades conosco. É a mais pura verdade, né? A gente perdoa pela gente mesmo, né? Para a gente seguir adiante. E nesse terapeuta, né, o Paulo Piemonte, ele fala muito sobre essas coisas, né? Às vezes você tem ressentimento de um sócio, você tem ressentimento de um filho que se perdeu no mundo das drogas e um filho suicida, né? E por muitas vezes você guarda um ressentimento,
né, uma culpa, como se fosse sua, como se fosse a outra pessoa. Por que que a outra pessoa se suicidou-se, né? Por que que ela fez isso comigo? As pessoas sempre pensam assim, né? Porque a pessoa fez o mal a mim naquela época. Você fica, por mais saudade que você tem da pessoa, você guarda um pouco de raiva da pessoa ela ter feito aquilo com você, você está passando aquele sentimento ainda. Mas a partir do momento que você se imagina que a pessoa fez algo em desespero, fez o melhor que ela achava que era o certo na época, né? Não tem por que você guardar raiva da pessoa, né? Daí você se liberta. Quanto tempo? Hoje 16, ainda há uns 8 minutos eu falo ainda. Ah, não, ele falou assim, é bem claro, né? A gente percebe assim, né? Perdão é difícil, perdão é difícil, perdão é difícil. Eu falo assim, não sou terapeuta, não sou formado em psicologia, mas a gente aprende bastante do evangelho, do entendimento do espiritismo, que é, primeiro, nós não somos os melhores seres que estão na Terra, nós somos os seres imperfeitos, né? Isso. E as outras que estão com a gente ou são iguais, um pouquinho melhores ou piores do que nós. Então Jesus, ele deixa bastante claro, Jesus era um ser perfeito, que não tinha defeitos, que veio à Terra só para amar, fazer o bem, ajudar, aconselhar, ensinar, e como diz, sofreu barbaridades, que todo mundo falou assim, nós ainda somos pecadores, merecemos muitas coisas, mas falou assim, Jesus não merecia, e o que ele fez? Falava, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Para ele, talvez, mais fácil, sim, mas ele deixa para a gente esse ensinamento, né, de que vamos entender que somos imperfeitos, que todos que estão aqui, né, não vamos valorizar os momentos, né, ou dar mais valor ao acontecimento do que o normal, né, ou se orgulhar, ou se achar a pessoa que ninguém pode fazer mal. Não, qualquer pessoa que está na Terra pode sofrer o mal, e não apenas porque deve, porque nós vivemos ao lado de pessoas que não têm entendimento nenhum, né? Então, assim, nós que estamos buscando esse entendimento, nós temos que buscar, sim, tentar entender o perdão, tentar aplicar o perdão o mais rápido possível, tentar entender o nosso passado ou o que está atrapalhando a gente nesse dia, seja estudando, lendo, buscando informações, buscando ajuda de pessoas capacitadas, né, de pessoal experiente, de terapeutas mesmo, psicólogos, mas de buscar informação e não ficar, como diz, parado, reclamando da vida, achando que, né, somos coitadinhos, somos vítimas. Não, vamos encarar, como diz, engolir o choro, vamos entender o que falaram disso e treinar todo dia, como diz, fazer uma leitura de manhã relacionada a isso, né, perdão, e hoje eu vou perdoar, hoje eu vou tentar perdoar, hoje eu vou fazer diferente do que eu fiz ontem, hoje eu vou ser melhor do que ontem, como diz, e a cada dia buscar isso. E não sei, eu também acho, não sei, exigente conosco como a gente né? Por muitas vezes a gente erra e fica com raiva, que a gente foi, bom, Jesus Cristo foi tentado, né? Ele foi tentado lá no deserto, lá, pensou fazer coisas não tão boas assim. Então a gente vê que o estágio evolutivo nosso, a gente é cheio de falhas e a gente vai falhar. Entender isso, né? E o que a gente tem que fazer é estudar e praticar para que cada vez menos a gente tenha essas falhas. Mas também estar ciente que essas falhas virão. E tanto a gente, como os nossos familiares, as pessoas que moram com a gente, os nossos cônjuges, sua mãe, nosso pai, nossos filhos, principalmente, né, os jovens, que vão fazer burradas, e a gente tem que estar predisposto para tanto auxiliar com exemplos, né, como com palavras, e como com compaixão também, como ajuda, com afeto, né, com carinho, porque todo mundo aqui é imperfeito. Então, encare as pessoas ruins. Eu sempre penso assim, encare as pessoas ruins não como pessoas ruins, e sim como pessoas de pouca evolução, né? Quando algum doente mental pratica algum crime, você já não perdoa mais? Fala assim, não, mas ele fez isso, mas também coitadinho, né? A pessoa não tem o juízo certo, não tem tem problema mental, então por isso que ele fez isso aí. Então você já perdoa a pessoa por ela ter essa deficiência. Então encare a pessoa ruim como uma pessoa de pouca evolução espiritual, que precisa ainda passar por situações que ela melhore como pessoa, e não como uma pessoa ruim.
Se você taxar a pessoa como uma pessoa ruim, que achar que ela vai ser daquele jeito a vida toda, lembre que você provavelmente já foi, ou talvez foi muito pior que aquela pessoa em outra vida, ou talvez até nessa vida já, né? A Joyce diz aí, né, é verdade, devemos respeitar nossas limitações, aceitar nossas falhas, erros e virtudes. Antes de encerrar, só queria pegar acho bacana o Mário Sérgio Cortella, ele tem assim, umas coisas, umas tiradas muito boas, ele diz assim, pessoas que vivem presas ao que aconteceu ou deixou de acontecer, costumam ter um grande passado pela frente. Não tem futuro, ele tem um grande passado pela frente, ele vai ficar vivendo o passado por muito tempo, na verdade. Ótimo trocadilho. Cortella e Karnal são os filósofos que eu mais curto, que estão os vivos que eu mais curto. Mas isso aí, acho que já dá para encerrando, né, Oswaldo? Já são 8h21. 8h21? 8h21. Sim. Né, então, tem também, né, a oração, não sei se já ouviu a oração da serenidade, né? É muito usada Os Alcoólicos Anônimos, né? Nos Narcóticos Anônimos, nos Alcoólicos Anônimos, no Amor Exigente, né? Ele diz assim, né? Senhor, dai-me para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que eu não posso mudar. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Quer dizer, eu tenho coisas que eu posso mudar e tem coisas que eu não vou poder mudar, né? Que são acontecimentos que fogem a mim. Então, que eu consiga ter a serenidade de entender uma coisa da outra, né? Que eu possa mudar o que pode ser mudado, entender o que não pode ser mudado, mas ter discernimento, saber quando é um e quando é outro, na verdade. Isso, bem importante. Essa oração da serenidade, ela é uma oração que não fala de Deus, Jesus, nada, de religião, mas ela é bem importante, ela é bem filosófica nesse sentido, né? Existem coisas que eu posso mudar e existem coisas que eu não posso mudar. Então, me dê forças para as coisas que eu posso e sabedoria para perdoar, para distinguir uma das outras e suportar aquelas que eu não posso, porque as que eu não posso não adianta ficar guardando raiva que não vai adiantar de nada, né? Isso também é outra coisa que é bem libertadora. Resignação, resiliência, ressignificar, né, tolerância, perdão das ofensas, amar né, todos os ensinamentos de Jesus, eles vão cabendo. Né, eu acho bonito que tem um livro que chama Jesus, o maior psicólogo do mundo, e né? Qualquer parte do Evangelho, principalmente das bem-aventuranças, você pode pegar alguma coisa de Jesus que entra dentro do que a ciência nos diz hoje, né? Que a psicologia, na verdade, nos diz. Isso. Muito bem. Legal. Vamos fazer encerramento? Vamos. Todo mundo agradecendo pelo ensinamento de hoje. Acho que a gente consegue tocar bastante gente e aprender bastante coisa também. O tema é bem profundo, né? Só que o tempo é curto. Então, a gente sempre aconselha a pessoa a ler a parte do Evangelho que a gente passou, né? No YouTube hoje é vasta, né? A quantidade de vídeos e dicas para você entender o que está passando. Né, e tem vários psicólogos, né? Aqui você pode seguir hoje por YouTube, por Instagram, que te dão dicas de como superar essas dores, né? Dores das angústias, das coisas ruins que fizeram com você. O perdoar mesmo, de fato. Que assim seja, que a gente consiga. Vamos lá. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por esses momentos, né, que nós tivemos essa oportunidade de estar aqui, falando de todos esses temas, auxiliando as pessoas, ajudando as pessoas a encontrarem o seu caminho, né, dentro do Evangelho, dentro da ciência, né, agradecer por todo esse aprendizado, e que esse aprendizado a gente possa usar, né, não ficar só como uma aula, mas que amanhã, ao acordar, a gente possa fazer uma leitura, ver novamente o vídeo, lembrar das palavras que foi feito e usar isso
no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, e pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, e de todos aqueles aos quais nós possamos levar o nosso pensamento, que essas correntes espirituais possam visitar esses recintos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas trazendo do espaço, do laboratório espiritual o remédio, e que possa colocar sobre essas águas que cada um disponibiliza, trazendo o remédio segundo a necessidade de cada um. Pensando nos nossos familiares, entes queridos, que também possam ser auxiliados. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações, as vibrações espirituais, e que assim nós possamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, que nós possamos levar até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool, de drogas, hospitais para cura e tratamento de doentes, aqueles doentes de câncer, de todas as doenças ou moléstias que afligem o espírito humano, esse Covid pelo qual nós estamos passando, que todos possam ser auxiliados nesses hospitais onde estiverem acontecendo os tratamentos, cintos onde se encontra um irmãozinho necessitado, desamparado, ou mesmo nas ruas, onde existe alguém desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. E assim esteja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste recinto, nesta live, no de todos. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele, e aproveitando o momento de concentração, que cada um possa fazer esse pedido ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja. E assim agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e dessas leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim esteja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Obrigado Assim a seja. todos. Se alguém tiver alguma dúvida também, quiser mandar no direct aqui do Espírita São Roque, ou no do Oswaldo, ou no meu particular, pode mandar também. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda, que às vezes aqui na live passa as dúvidas, né? A gente não consegue responder a todas. Se sintam à vontade, principalmente agora nessa época de pandemia, que eu estou bem ocioso. Faço de bom grado, se eu puder ajudar a quem precisar. Eu também estou pondo no Facebook o vídeo, né, que leva para o YouTube. Eu acho que no Facebook também, para fazer as perguntas ali. Eu sei que você compartilhou também, né? As perguntas podem chegar ali também. Isso, é. No YouTube também, para quem tiver acesso.
Isso, fiquem à vontade também, para quem tiver dúvida. Se eu não souber, eu passo para o Oswaldo. Se eu não souber, nós vamos pesquisar e vamos trazer aqui para falar. Isso, vamos sim. Boa noite a Com todos, certeza. então fique com Deus. Até mais. Obrigado, boa noite a todos. Deus abençoe. Tchau. Que assim seja.